Então, portanto, essas questões da higiene e da sanitária, elas têm conceitos semelhantes. Ciência e arte estão na maioria das definições de higiene ocupacional. Então, falando em sustentabilidade, falar em higiene ocupacional, nós estamos trabalhando com princípios e conceitos parecidos. A higiene não é uma coisa estranha, não vai ser estranho para o higienista falar em sustentabilidade, porque essas ideias já estão na própria definição de higiene ocupacional. A questão da interdisciplinaridade também é princípio da higiene ocupacional trabalhar com a diversidade de pensamento, da ciência. Então, tanto na área da engenharia, como na área da medicina, da química, da farmácia, e assim por diante. Então, nós temos uma prática multidisciplinar. Então, até aí também não é novidade para nós. E quando nós pensamos, então, na definição que agora adotamos pela Bergoglio no mês de abril, vocês vão observar que essas questões estão, sim, elas estão relacionadas aqui com a ideia da sustentabilidade. Nós temos a questão da preservação da saúde, do bem-estar, considerando ainda o meio ambiente, comunidade. Essa é o nosso pensamento enquanto higienistas, e essa definição que vocês têm no próprio programa. Então, olhando para essa definição, você vai ver alguns dos princípios da sustentabilidade que vai ser tema do nosso congresso aqui. Temos princípios equivalentes, temos visões semelhantes e temos práticas similares. Então, eu diria assim, nós higienistas podemos encarar essa questão de sustentabilidade sem grandes traumas. Agora, quando nós olhamos aí a questão dos desafios, né? Alguém podia pensar assim, mas se você está falando que nós já sabemos até falar sobre sustentabilidade, o que resta? Restam desafios. E um dos grandes desafios na sustentabilidade, no meu ponto de vista, é que quando nós olhamos para a definição dos limites de exposição ocupacional, ela não tem a ideia da sustentabilidade, do modelo que nós estamos encarando hoje. Porque nós olhamos para essa definição e nós observamos que a prática nossa de higienista é garantir que o trabalhador tenha, então, a sua saúde preservada durante a sua vida laboral. O que nós poderíamos pensar aqui, enquanto o Congresso que está olhando para frente, é que esses limites nossos de exposição ocupacional vão além da vida laboral e vai também atingir a questão do seu período de aposentadoria. Não é? Então, aqueles riscos que nós, às vezes, nem sabemos quando eles vão se manifestar na forma de efeitos adversos. Então, se a gente pensar no desafio de sustentabilidade, é olhar e falar assim, não, essa definição de exposição ocupacional tem que ser mudada. Nós temos que encarar isso aqui pensando não só em 30 ou 40 anos que alguém trabalha, mas pensando em toda a sua vida. Esse aqui eu penso que é um grande desafio. Né? Eu costumo dizer nos cursos que, se nós higienistas conseguimos fazer com que um trabalhador trabalhe 35 anos sem efeitos adversos à saúde, para nós já seria uma grande vitória. Mas agora o nosso desafio é maior. Não é só se aposentar e, quem sabe, poder desfrutar a vida, não é? Mas ainda continuar. Sobre esse episódio, tive uma experiência uns anos atrás, quando eu estava fazendo uma palestra, eu estava fazendo um trabalho numa empresa, e o médico da empresa, muito meu amigo, disse assim, Marcos, eu vou fazer uma palestra hoje para o mecânico de manutenção e eletricista, e eu queria que você participasse. Eu falei para ele, mas doutor, eu não estou acostumado a falar para trabalhador, uma linguagem direta para trabalhador. Você fala muito tempo, dá aula há muito tempo, sem dúvida você vai conseguir falar para ele. Eu falei, o meu discurso é falar de limite de exposição ocupacional, bombinha, medidor de pressão sonora, decibel, nível equivalente, esses caras não vão entender nada do que eu estou falando. Não, pensa aí e você vai. Aí ele colocou na frente de mais ou menos uns 100 mecânicos de manutenção e eletricista. Olhei para ele e falei, o que eu falo? O que eu falo de higiene? E aí eu comecei a falar dessa questão da preservação da saúde, do objetivo da higiene ocupacional, que a gente estava querendo cuidar da saúde deles. E aí toquei num ponto. Falei assim, vocês são mecânicos de manutenção, vocês trabalham horas extras, vocês dão sangue aqui nessa empresa. E eu tenho certeza que você está fazendo uma boa poupança para ter uma casinha na praia e quando você se aposentar, você desfrutar dessa casa na praia. Verdade ou mentira? Aí o pessoal olhou para mim e falou, não, verdade. Esse é o meu sonho. Acabar de trabalhar aqui, eu quero ter a minha casa na praia, na montanha, em algum lugar, mesmo que esteja simples, mas eu quero desfrutar minha aposentadoria. Falei, muito bem. Vamos se preparar para isso então. Se você não colaborar com o programa de prevenção dessa empresa, pode ser que a sua casinha na praia você nunca veja. E aí brinquei com ele. Sabe quem é que vai desfrutar da sua casa na praia?
falei, o vizinho, o Ricardão. O Ricardão, para nós brasileiros, talvez os nossos colegas não entendam, é uma figura do outro. Aquele que só ficou nesse período. Quando você trabalhou, cuidou, ele vai cuidar da sua mulher agora, no resto da vida dela. Quando eu falei isso, foi um arrepio só naquela sala. Meia hora depois tinha uma fila enorme no almoxarifado para todo mundo trocar seus EPIs, óculos, tudo que fosse necessário, porque ninguém quer deixar a mulher para o Ricardão. Quer dizer, pensando no futuro desse tipo de coisa. Né? Era a minha linguagem com eles, eu não podia estar falando aqui de estratégia publicitária, intervalo, não ia entender nunca esse tipo de coisa. Né? Quando nós pensamos também na questão dos desafios que nos cercam, né? Nós estamos pensando então, nessa questão da vida dos aposentados, né? E temos que pensar num assunto extremamente importante, que são as mortes relacionadas ao trabalho. Né? A estatística da OIT de 2000 e 2002 apontam aproximadamente 1.600.000 mortes relacionadas ao trabalho por doenças ocupacionais, e desse 1.600.000, 32% por câncer. Esse dado a gente não pega na nossa vida laboral, durante o tempo enquanto higienista no chão de fábrica. Esse dado vai, os cânceres vão aparecer depois. Mas o nosso trabalho, enquanto sustentabilidade, nós vamos estar e pensar que nessas substâncias químicas, especialmente substâncias químicas agressivas à saúde, elas vão ser absorvidas no local de trabalho e elas vão aparecer 30, 40 anos depois. Então esse é o nosso grande desafio. Como evitar que um trabalhador que deu a vida pelo seu país, que cuidou da sua família, 35, 40 anos, cumprindo jornada de trabalho, aí chegar no final, não poder desfrutar da sua aposentadoria, porque o ambiente de trabalho não era saudável.